Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelas redes sociais e telefones que já estão aí no seu vídeo. Muitos trabalhadores saem dos seus empregos com uma doença ocupacional, que é considerada acidente de trabalho, e ficam impossibilitados de conseguir novo emprego. O acidente de trabalho ocorre quando o trabalhador sofre lesão corporal, perturbação funcional ou doença no local e durante o trabalho, desde que haja redução da capacidade para o trabalho que o empregado habitualmente exercia. O acidente de trabalho ou doença ocupacional geram direitos como pagamento de auxílio, indenizações, pensões ou estabilidade no emprego. Em alguns casos, para que haja definição se a lesão ou doença ocupacional foi gerada no trabalho, é necessária a realização de perícia médica e, dependendo do caso, a vistoria no local do trabalho. O perito médico pode reconhecer ou não o nexo causal, isto é, a relação entre o trabalho e o fato lesivo. As empresas devem realizar a comunicação de acidente de trabalho, conhecida pela sigla CAT, junto ao INSS, a fim de registrar o acidente de trabalho ou doença ocupacional. Mas acontece que as empresas dificilmente emitem a CAT nos casos de doença ocupacional. A doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, gerando os mesmos direitos e benefícios. As doenças ocupacionais mais comuns são lesão por esforço repetitivo, conhecidas pela sigla LER, também conhecidas por LTC, lesão por trauma cumulativo, e por DORT, DORT, distúrbio osteomuscular, relacionado ao trabalho. A Lei 8.213 prevê o sistema da presunção da doença ocupacional quando demonstrado o nexo técnico epidemiológico. Se for comprovado o nexo causal, a relação da doença com o trabalho, o trabalhador terá acesso aos benefícios do seguro de acidente do trabalho do INSS, que é financiado por contribuição das empresas, num percentual sobre a folha de pagamento, proporcional ao grau de risco da atividade, que varia de 1 a 3%. As ações de indenização decorrentes de acidente do trabalho serão julgadas pela Justiça do Trabalho. A reparação do dano deve ser mais ampla possível, buscando restituir ao máximo a situação anterior do trabalhador ofendido. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e voltaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí, voltamos já. Toda segunda e quarta, 10h30 da noite tem X-Factor Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. Nosso entrevistado de hoje é o juiz federal do trabalho, Dr. Gladionei Silva da Rocha. Cursou Direito pela Universidade Federal do Estado do Pará, é professor voluntário de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, é especialista em Economia do Trabalho pela Unicamp. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Inicialmente, vou questionar com o senhor alguns aspectos sobre essa tão falada reforma trabalhista que está para acontecer e
temos algumas dúvidas se vai ser bom para o trabalhador. Inclusive o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, já garantiu que nenhum direito do trabalhador, como o FGTS, 13º salário ou férias, seriam retirados dos trabalhadores. Então, eu lhe pergunto o seguinte, sobre essas convenções que possivelmente passarão a ter mais poder, mais autonomia, o senhor concorda que realmente existe essa flexibilização com relação às convenções coletivas de trabalho, caso haja essa reforma trabalhista? Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui, poder ajudar, poder contribuir, poder debater um pouquinho sobre direito, que é algo que eu sempre gostei. Doutor, assim, quando se fala de reforma trabalhista, essa reforma trabalhista ela congrega dois pontos principais. A reforma das leis trabalhistas em si, que se cogita, e aquilo que se chama de reforma sindical. É bem verdade que o nosso ordenamento jurídico tem uma legislação do modelo sindical um pouco arcaico, tanto que esse modelo sindical centrado principalmente no sindicato único, no imposto sindical, é um tipo de regramento hoje não aceito, inclusive, pela Organização Internacional do Trabalho. Realmente, nesse aspecto, é necessário pontuais reformas, sim. Mas eu não acredito e nem vejo fundamento constitucional para a retirada de direitos como 13º, férias e tantos outros direitos que se cogitam. Não há autorização constitucional específica para isso, já que a Constituição estabelece lá um rol mínimo de direitos e só permite outros que visem a melhoria da condição social, usando o texto constitucional. Então, dificilmente vamos conseguir isso, não temos como isso, até porque isso é congregado como cláusula pétrea. Então, eu não vejo essa preocupação. Existe esse movimento de a retirada de direitos, mas eu não acredito isso. São pequenos, digamos assim, boatos ou palavras de ordem que se surgem em momentos distintos da história, mas que normalmente são meras elucubrações. Não há nada de concreto em relação a isso. Recentemente houve um frisson, uma certa polêmica no meio sindical, porque o ministro do Trabalho teria anunciado que possivelmente houvesse na reforma uma proposta para alterar o horário, a carga horária de trabalho para 12 horas diárias, respeitando as 48 semanais. Mas agora já ouvi uma opinião também de que 4 horas seria o ideal, porque daria oportunidade para os trabalhadores desempregados também serem absorvidos pelo mercado de trabalho. Mas existem opiniões diversas. Eu gostaria que o senhor externasse o seu pensamento, só como expert no assunto. Você diga qual seria a melhor opção, se essa jornada de trabalho deveria permanecer ou se poderia ser alterada com uma outra opção mais benéfica para o trabalhador. Então, essa é uma das hipóteses que a Constituição autoriza que a negociação coletiva disponha, estabeleça uma jornada de trabalho diversa. Mas nós vamos sempre estar limitados ao texto constitucional que fala jornada de trabalho, fixa a jornada de trabalho de 8 horas diárias até o limite de 44 semanais, salvo negociação coletiva. Essa negociação coletiva, evidentemente, pode reduzir esses direitos ou pode adequar esses direitos. Vamos trabalhar 9 horas durante segunda a quinta para não trabalhar os sábados. Essas negociações podem ocorrer. O que nós não vamos ter no texto constitucional é uma ampliação dessa jornada, porque isso não é autorizado pelo próprio texto constitucional. Nós não temos como ver a negociação coletiva sobrepondo-se ao texto constitucional, ainda que a Constituição reconheça aquilo que é entabulado via negociação coletiva. Mas nós não podemos pensar na interpretação de uma negociação pulverizando, esvaziando completamente os direitos que foram consagrados na Constituição. Essa interpretação não é possível. É bem verdade que essa redução da jornada pode acontecer. Nós já tivemos no passado uma jornada semanal máxima de 48 horas que foi reduzida no atual texto constitucional para 44 horas. Essa redução pontual pode acontecer. Na França, por exemplo, nós temos jornadas de 7 horas. Então, pode acontecer uma reforma para a redução do número de horas trabalhadas para absolver esses trabalhadores que realmente estão fora do mercado de trabalho e, muitas vezes, eliminar o trabalho em sobrejornada, em horas extras, que acontece muitas vezes. Excelência, eu vou te chamar assim porque
temos um maior respeito pelo senhor. Falando ainda sobre a reforma, essa possível reforma trabalhista que vai acontecer. Sobre o ponto de vista da terceirização, o senhor concorda que, se for colocado isso em discussão, que a terceirização ela pode abranger uma fatia maior da empresa, tipo assim, da atividade fim? Como seria o seu ponto de vista nessa questão? Porque se a terceirização tiver uma amplitude maior, vai acabar todos os funcionários da empresa vão ficar terceirizados, né? É verdade. Nós já tivemos, há algum tempo atrás, uma tentativa de regulamentação da terceirização. Então, essa regulamentação da terceirização não foi acolhida, nós não conseguimos debater sobre isso, até porque esse modelo que se quer colocar como regulamentação da terceirização é um modelo de pulverizar direitos trabalhistas, de retirar direitos trabalhistas. Esse modelo já começa equivocado. Eu não vejo um ambiente nem para essa regulamentação, muito menos para essa ampliação da terceirização. Nós já temos na ordem jurídica, desde a década de 70, uma lei que permite terceirização pontual, que é a Lei do Trabalho Temporário. Isso é uma terceirização, mas com uma regulamentação específica pontual. Então nós já temos essa regulamentação pautada na Lei do Trabalho Temporário, que é suficiente para atender, e já estamos nisso há mais de 30 anos, nessa perspectiva. Então, não há razão para uma terceirização ampliando isso, uma regulamentação ampliando a terceirização. Não há razão para isso e nem há um ambiente político favorável para isso no plano do legislador infraconstitucional, muito menos autorização no texto constitucional. Então, o senhor acha que é muito difícil modificar esse modelo que hoje está em prática, da terceirização? É muito difícil, eu não vejo um ambiente para esse tipo de regulamentação, eu não consigo ver amparo no texto constitucional para isso. Porque se nós estabelecermos o modelo, toda a nossa ordem constitucional, ela é pautada naquele artigo 1º que fala da valorização da dignidade humana, valorização do trabalho, mas dignidade humana. O próprio artigo 170 da Constituição, ele estabelece, ela condiciona a ordem econômica aos ditames da justiça social, a dignidade humana, a busca do pleno emprego. Nós não vamos estabelecer, não vamos conseguir dar aplicação a essa Constituição com um modelo que retire, que pulverize, que esvazie os direitos trabalhistas. Não é essa a premissa que nós temos autorização no nosso ordenamento jurídico. Então, eu não vejo como essa regulamentação conseguir grandes avanços. Eu acho que essa é uma discussão que normalmente acontece de períodos em períodos. Nós tivemos uma discussão há mais ou menos uns 10 anos atrás no mesmo sentido, mas eu não vejo um ambiente para isso e nem vejo uma autorização do ordenamento jurídico para essa ampliação ou essa regulamentação da terceirização. Vamos imaginar que uma empresa do polo de duas rodas, que ela mande fazer fora da fábrica, do ambiente fabril, o carburador de uma moto, por exemplo. Ela contrata uma empresa para trazer, fabricar, montar ou fazer o carburador lá no ambiente fabril daquela empresa. Ela já traz o carburador pronto para essa empresa. O senhor vê isso como uma terceirização, uma quarteirização? Como isso é correto? Nós temos um modelo de empresas que são que procuram realizar atividades específicas em determinadas atividades. Quando se tem esse modelo, não é possível pontualmente identificar isso é ilícito, isso é possível, isso não é possível. É o caso concreto que vai dizer. Mas é estranho esse modelo de terceirização no ordenamento jurídico, onde uma empresa, por exemplo, produtora de duas rodas, manda fazer, como o senhor deu um exemplo, carburador, manda fazer o pneu e compra. Então, esse modelo que pulveriza os postos de trabalho, se eventualmente nós encontrarmos uma solução jurídica para admitir isso, o que é fato é que nós não podemos, nesse modelo, simplesmente dizer que essas empresas que participam dessa cadeia produtiva não terão responsabilidades por eventuais direitos trabalhistas que forem lesionados. Esse é um ponto que nós devemos dissociar. Se eventualmente nós vamos aceitar essa espécie de divisão, de segmentação da produção, tudo bem, mas a gente tem que pensar sempre na responsabilidade dentro dessa cadeia produtiva. Isso não há como fugir dessa premissa. Ok, muito obrigado. Bom, para quem chegou agora, estamos aqui, o Panorama Jurídico está entrevistando aqui o doutor
Gladionei, ele é juiz federal do trabalho. Doutor, mais um questionamento. O plano do Tribunal Superior do Trabalho editou a Instrução Normativa de número 39, que dispõe sobre as normas do novo Código de Processo Civil, que são aplicáveis e não aplicáveis ao processo do trabalho. Então, eu pergunto, o novo CPC ele tem trazido grandes resultados para o direito do trabalho? Sim. A instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho procurou dar alguma direção nesse ambiente em que se tem um grande debate. Aplica-se o novo Código de Processo Civil ou mantemos a CLT nos parâmetros que ela trouxe? Então, assim, hoje o Código deixa muito claro que ele não é apenas uma fonte subsidiária, mas ele é supletiva na aplicação de todo o processo no ordenamento jurídico. Esse Código traz importantes disposições. Por exemplo, são várias, mas a título de exemplo, as normas processuais que estabelecem a possibilidade de exortar a autocomposição pelas partes, princípios da boa-fé. Então, nesses tópicos, o Código é muito bom e nós não temos um parâmetro direto na CLT, claro, nesse sentido. Então, nós vamos aplicar o Código. E esse Código traz uma série de inovações, porque nós temos que lembrar que a CLT é da década de 40 e ela foi muito pouco modificada em termos de legislação processual. Então, esse Código vem dentro de uma premissa moderna de ordenamento jurídico voltado para o texto constitucional. E nós vamos ver vários dispositivos no Código que são interessantíssimos na Justiça do Trabalho. Por exemplo, o artigo 190 que trata da possibilidade de negociação processual. Eu já tive a oportunidade a empresa tem que produzir perícia para uma determinada situação. Se eu já tenho uma outra perícia sendo produzida em outro processo, de trabalhadores que faziam a mesma atividade, trabalhavam lado a lado, para que custear uma nova perícia? Vamos estabelecer um negócio processual aqui, que o resultado daquela perícia que já está sendo feita lá, seja aplicado nisso. Né? É uma espécie de prova emprestada, mas estabelece dentro da nova ordem uma negociação processual para não se ter um custo, para se aplicar esse resultado. Então, essas pequenas inovações são interessantes. Verdade. Então, essas inovações, o senhor observa que trouxe mais celeridade ao processo do trabalho, ou mais velocidade. Isso, por exemplo, que a CLT da época Vargas, né? Então, realmente se observa que já está um pouco fora da realidade dos dias atuais. O senhor acha que além dessas normas do CPC que entraram agora em vigor, o senhor ainda analisa muita coisa da CLT que está em desuso, fora da nossa atualidade? Essa pergunta é interessante, doutor, porque quando nós estamos sempre voltados para o aspecto da celeridade, isso veio como um princípio atual do artigo 5º da Constituição, que fala da razoável duração do processo. Mas nós temos que fazer uma leitura de toda essa celeridade à luz da Constituição. E a Constituição estabelece, o Código de Processo Civil hoje estabelece um tema interessante, uma norma interessante que fala na possibilidade de diálogo das partes e não admite a decisão surpresa do juiz. Era muito comum nós examinarmos um processo e entender, eu acho que esse processo aqui não tem condições de prosseguir e, portanto, dar uma decisão que extingue o processo. Hoje isso não é mais possível, porque nós temos um parâmetro no Código de Processo Civil que manda dialogar com as partes. O juiz não pode dar uma decisão surpresa, salvo as hipóteses que o Código permite, em procedência liminar, são situações específicas, mas hoje o Código fez uma opção por um diálogo maior, um diálogo democrático entre as partes, entre os atores do processo. Essa oportunidade, essa oportunização que o juiz deve dar às partes de manifestação prévia, antes de uma decisão, é um elemento que valoriza esse diálogo, mas que pode gerar um atraso no regular andamento do processo. Mas essa é uma opção política do legislador. Nesse particular foi positivo, porque ele permite esse diálogo, permite essa manifestação das partes. É o modelo processual mais democrático. Nesse particular é positivo. Porém, nós vamos ter alguns aspectos que tornam incompatível com a nossa CLT. E são questionáveis, mas
é uma polêmica muito grande. Por exemplo, parcelamento de dívida. Imagine se um trabalhador que já está com uma decisão transitada em julgado, reconhecida nos tribunais e, num último momento, a empresa pede um parcelamento. Ora, poderia tê-lo feito antes. Então, Também, alguns pontos que são realmente polêmicos. A não ser que a empresa esteja numa situação muito difícil, reconhecidamente. Caso a caso, perfeito. Cada caso. A situação do direito é sempre examinada em concreto, a ideia é sempre de ponderação. É verdade. Doutor Guadicionei, como nós estamos aqui recebendo uma aula de direito, isso aqui é muito raro, termos uma pessoa assim, muito especialista como o senhor, eu gostaria que o senhor nos explicasse a nossa atual situação, a realidade do estado do Amazonas em termos de acidentes do trabalho. Acidentes do trabalho e também doenças ocupacionais, que também são consideradas acidentes de trabalho pela Lei 8.213. Se o senhor pode informar para o nosso público de casa se o índice de acidentes aqui na região é muito elevado em relação a outras capitais da federação ou se é igual a todos os estados. Complementando depois, só para o senhor ficar num bom raciocínio, sobre esses acidentes e doenças, se o trabalhador tiver direito a uma indenização, como é que quantifica o valor dessa indenização por danos morais e danos materiais? A palavra é sua. Bom, muito bem. Assim, eu vejo um modelo elevado de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, que são acidentes de trabalho por equiparação da lei, mas esse modelo é pautado essencialmente numa cultura de falta de prevenção. Não existe uma cultura de prevenção para evitar acidentes de trabalho. Não existe uma cultura voltada para aquilo que nós chamamos na ordem jurídica do princípio da prevenção, mas também daquela ideia sempre de evitar o dano. Agir com informação para o trabalhador, agir com circunstâncias que evitem acidentes do trabalho, aquilo que nós chamamos também de princípio da segurança no ambiente de trabalho. Então, nós temos um número elevado de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, de processos, nem sempre são constatados nexos, mas existe um grande número de processos relacionados a acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e acidentes típicos, que é voltado principalmente, que acontece principalmente por essa falta de prevenção, a empresa não ter uma política de resguardar a saúde do trabalhador, seja do ponto de vista físico ou mental. No que se refere à quantificação dessas indenizações, essa é uma questão polêmica. Nós temos um critério mais objetivo quando se fala de indenização por dano material. Um trabalhador, por exemplo, que perde uma parte da mão, da perna, ou que tem uma doença ocupacional e não consegue ter movimentos. O perito hoje consegue ter uma avaliação muito aproximada de quanto é a limitação da capacidade laborativa desse. Quanto é que ele perdeu de força de trabalho, para ser bem claro. Ele perdeu 20%, 30%, 50%? A indenização material deve ser pautada nisso. Ele recebia quanto? Recebia R$1.000. Perdeu 50%, ele tem direito a uma indenização mensal de R$500. Eu preciso de R$500 durante um ano, isso equivale a R$6.000. Né? Então, eu tenho que estabelecer esses R$6.000 por ano pela expectativa de sobrevida dele. Alguém que tem em torno de 30, 40 anos vai ter uma expectativa de sobrevida de 40 anos, pelo menos, no mínimo. Então, eu tenho que multiplicar esses 6 por 40 anos para estabelecer uma indenização. O critério é objetivo, nós não temos como fugir disso. Mas esse trabalhador pode ter direito a uma outra indenização, que é de dano moral. A dor que ele sentiu, o constrangimento que ele sentiu por ter aquela lesão no ambiente de trabalho. Nesse caso específico, nós não temos um parâmetro na lei. Então, fica dentro do livre-arbítrio do julgador. Livre-arbítrio não pode ser visto como arbitrariedade, deve ser um parâmetro de acordo com a situação do caso concreto. Uma empresa de grande porte não pode ser condenada no mesmo parâmetro de uma pequena empresa. O magistrado, nesse caso, tem que agir com aquilo que nós chamamos de justa medida, adequando a situação e fixando a indenização de acordo com a capacidade econômica do autor do dano, que nesse caso, ou o responsável pelo dano, que seria a empresa.
Perfeito. O trabalhador ele sofre de um problema quando tem um acidente de trabalho, que eles muitas vezes ficam numa situação muito difícil perante o INSS, porque o trabalhador é contribuinte da Previdência Social, não é verdade? Mas se ocorre um acidente, eu estou lhe consultando esse assunto que me veio na mente agora, porque eu tenho certeza que tem muitos em casa que estão com esse mesmo problema. Ele vai para o INSS, acidentado. Quando ele dá entrada lá, o médico dá logo uma previsão de alta para ele. Ele olha ali, bom, assim, quebrou isso, aquilo, dá 3 meses para ele, dá 1 mês, 2 meses. E quando o trabalhador volta, ele muitas vezes já recebe alta, não está nem bem recuperado ainda. Aí o INSS manda o trabalhador para a empresa, o trabalhador chega na empresa, o médico da empresa, ou o médico indicado por ela, diz, olha, o trabalhador não está com capacidade laborativa ainda, ele não está recuperado, volta para o INSS. Chega lá, o INSS diz, não, aqui nós não temos mais condição de tê-lo. Então ele fica num vácuo, ele não está mais nem recebendo pela Previdência e nem pela empresa. E então ele fica às vezes meses e meses sem receber nada, o INSS não aceita e a empresa também diz que não aceita porque ele não tem mais condições. O que é que o senhor diz de uma situação dessa? Tem uma solução? Essa é uma situação que nós chamamos em direito de limbo jurídico. Nós não sabemos qual vai ser a saída jurídica ao certo para isso. Mas o que se tem observado na prática é a jurisprudência aceitando a possibilidade do trabalhador requerer a sua rescisão indireta. Aquela situação em que ele quer trabalhar, mas devido ao acidente ou à doença, ele não consegue trabalhar e não consegue nem o benefício previdenciário e nem consegue receber do empregador. Então, nesses casos, a jurisprudência tem aceitado a possibilidade desse trabalhador requerer a rescisão indireta. É evidente que essa rescisão indireta para pagamento das verbas trabalhistas completas, inclusive aviso prévio e 40% de FGTS, não exclui a possibilidade dele postular outras indenizações, dano material, dano moral. Mas a solução jurídica que a jurisprudência encontrou é essa possibilidade do trabalhador postular a rescisão, porque nesse caso ele não está conseguindo uma saída jurídica. Existe uma possibilidade, por exemplo, nesses casos aí, se o trabalhador ficou nessa situação, ninguém quer mais ele, nem o empregador e nem o INSS. Ele procura um médico particular, pega um laudo, informando que naquele momento ele não tem condições, ainda continua doente. Se ele vai para a justiça, se um juiz der uma liminar, determinando que o INSS acolha novamente ele com todos os direitos que ele tem. É uma possibilidade também? É uma possibilidade, mas essa possibilidade em relação ao pagamento dos benefícios previdenciários, ela foge à nossa competência da Justiça do Trabalho. Então, ela seria uma postulação, seja para revisão de benefícios, ou seja para uma postulação, porque essa postulação é, na verdade, contra a autarquia previdenciária. Então, nesses casos, nós não teríamos competência, porque já que nós julgamos apenas a relação entre empregado e empregador. Seria a justiça comum mesmo, seria né? Justiça Federal, nesse caso, por envolver a autarquia previdenciária. Perfeito. Doutor Gladson Day, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Panorama Jurídico, porque o nosso tempo é muito exíguo, infelizmente já chegamos ao final, mas eu gostaria de deixar com o senhor as considerações finais. O senhor pode fazer o seu fechamento com chaves de ouro e alguma coisa que nós deixamos de falar, o senhor pode ficar à vontade se tiver na sua pauta aí, para a gente fazer um fechamento para o nosso público de casa, uma coisa bem legal. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, fico sempre à disposição. É sempre muito bom poder debater, dialogar sobre direito, especialmente direito do trabalho. Agradeço aí os seus telespectadores, a comunidade jurídica que acompanha o seu programa e fico à disposição ao que precisar. Muito obrigado. Com certeza nós vamos chamá-lo novamente. Sabemos que sua agenda é muito lotada, mas queremos ter esse privilégio novamente. Bom, o programa Panorama Jurídico fica por aqui. Agradecemos a atenção de todos, aqueles que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. E tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado. Forte abraço.